Adorem ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Onde foi que eu parei aqui, meu Deus? Adorem ao Senhor no resplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sírion, ou seja, o Monte Hermon, como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Louvado seja o nome do Senhor. No 10. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava preparando esse sermão desde anteontem, né, quando foi me dado o convite, mas já há algum tempo já estava no meu coração de falar sobre a voz de Deus, né? Como que é essa voz? O que essa voz é capaz de fazer, é capaz de causar na vida do ser humano, louvado seja o nome do Senhor. E me deparei com este salmo, lendo a Bíblia, né? E alguns versículos falam que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, louvado seja o nome do Senhor. E por graça de Deus, ontem, no momento em que eu estava lendo, começa a chover, começa a trovejar, como já foi falado aqui pela a nossa irmã Paulinha. Começa a chover e começa a trovejar. E nós vemos aqui, acompanhando nesse Salmo 29, que Davi fala, a voz do Senhor troveja, louvado seja o nome do Senhor. Os raios flamejantes do Senhor, eles cortam o céu, louvado seja o nome do Senhor. Davi estava aqui contemplando uma tempestade, talvez uma chuva muito forte. Ele via os raios cortando o céu e chegando à terra com muita imponência, com muito poder e majestade. E para os olhos naturais de quem vê uma tempestade, vem logo no momento, primeiramente, medo, talvez. Medo da tempestade, dos raios, dos trovões. Mas Davi, como era um verdadeiro adorador, ele não estava vendo apenas uma tempestade ali, a chuva caindo, os raios cortando o céu, o trovão ressoando sobre a terra, não. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele estava contemplando a majestade e a grandeza desse Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava contemplando essa tempestade, mas ele estava olhando com os olhos espirituais e vendo a voz de Deus falar, né? A poderosa voz do Senhor. No Salmo 29, Davi relata como a voz de Deus é única. Não há nada que supera o som imponente da voz de Deus. Uma voz que ao mesmo tempo pode ser suave, mas também pode ser extraordinária ao ponto da terra se derreter, se abalar, tremer. Salmos 46, do 6 ao 7. Salmos 46, do 6 ao 7. Vamos dar uma pequena lida aqui, no Salmo 46. Glorifica o nome do Senhor, meu querido. Agradeça a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Olha o poder da voz desse Deus maravilhoso, irmãos.
Os reinos se moveram, os reinos se embraveceram contra Israel, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra tremeu pela a potência, pelo poder da voz desse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Davi fala que a voz do Senhor é poderosa e majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar como bezerro, o Sírion, Monte Hermon, como novilho selvagem, faz o deserto tremer, faz restorcer os carvalhos e despe as florestas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa voz, irmãos, que Davi relata, é a voz, glórias a Deus, que criou todas as coisas. É a voz que cria, que está relatada em Gênesis 1. Eu vou ler apenas aqui alguns versículos, mas os irmãos já sabem onde encontrar essa mensagem em Gênesis 1, que ele diz assim, eu vou começar do 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, ou seja, ele falou, e ao som da sua voz, ele disse, haja luz, e ao som da sua voz, a luz se criou ali naquele momento, no exato momento em que a voz de Deus bradou, dizendo, haja luz, louvado seja o nome do Senhor. Ele viu que a luz era boa, separou a luz das trevas, chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Ou seja, irmãos, tudo isso que nós vemos, essa beleza da natureza, tudo que se formou, as rochas, as formações rochosas, as paisagens naturais, as belas florestas da Amazônia e de muitas florestas maravilhosas, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que há, irmãos, da formiguinha até o elefante, foi criado mediante a voz desse Deus poderoso. A voz que cria, a voz que dá vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! A natureza ouviu a voz do seu Criador e ela se criou através da voz desse Deus maravilhoso. Aleluia! Certa vez, Jesus estava num barco com seus discípulos e a Bíblia nos relata de uma tempestade. Talvez os discípulos, todos eles que estavam ali naquele barco, com exceção de Jesus, eles tinham a profissão de pescadores, ou seja, eles tinham um convívio diário com o mar. Eles conviviam direto com o mar, eles sabiam das tempestades que se levantavam contra eles. Eles tinham experiência para navegar. Mas naquele dia houve uma tempestade diferente. Eu acredito porque os pescadores ali, profissionais naquela área de pescaria, tremeram. Eles achavam que iam morrer. Ou seja, dá-me a entender, e eu acredito que você vai entender também, que eles nunca tinham passado por uma tempestade parecida como aquelas que eles passaram com Jesus no barco. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo bem tranquilamente sobre um travesseiro naquele barco. As ondas batiam com violência no barco, enchia-se já o barco de água. Os discípulos se desesperaram, meu Deus, nós vamos morrer. Aí foram até Jesus, acordaram ele, Senhor, o Senhor não está vendo que nós perecemos, que nós estamos à beira da morte? Nos socorre, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus levanta e diz, ei mar, aleluia, ei vento, oh, cala-te, aleluia, cala-te, aleluias, aleluias. A natureza ouviu a voz do Criador, irmão. O vento ouviu a voz daquele que tinha bradado lá em Gênesis 1, do Criador. O mar reconheceu a voz do seu Criador. E quando ele libera a sua voz, a sua palavra, o mar e o vento tiveram que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Os discípulos se perguntaram, mas meu Deus, quem é esse? Aleluia. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória Esse a é o Criador, é a voz que cria, que está relatada em Gênesis 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Será que você na sua casa pode glorificar esse Deus maravilhoso? A tempestade que você está passando hoje, a luta, o temporal que você está passando hoje, meu querido, os discípulos passaram e eles recorreram à pessoa certa, Jesus de Nazaré, aquele que tem autoridade sobre o mar, aquele que tem autoridade sobre o vento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tempestade não é para a tua morte, mas é para você conhecer o Jesus que habita na tua vida. Aleluia. É para você saber que o teu Deus tem poder, que a voz do teu Deus tem autoridade, rapaz. Aleluias! Glória a Deus. Louve ao nome do Senhor. Aleluias. A voz verdadeira de Deus é a palavra dele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz uma reflexão ali sobre Ezequiel 43, no verso 2, que o profeta, ele teve uma visão de Deus e ele relata que a voz de Deus é como voz de muitas águas. Aleluia. E é um pensamento meu, irmãos, algo que Deus me deu ontem, lendo a Bíblia e ouvindo a chuva no telhado. Aleluias. É que a voz de muitas águas pode ser o som de uma cachoeira, pode ser o som de uma chuva. A voz de muitas águas pode ser o som das ondas do mar. Pelo menos para mim, esses sons são maravilhosos. Ouvir o som de uma chuva no telhado da casa é muito relaxante. Para mim traz paz, tranquilidade, descanso mental e físico. E me faz refletir o quanto Deus é bom. Enfim, o som do mar, das cachoeiras, o som de muitas águas me deixa maravilhada. É porque, irmãos, realmente é algo estrondoso, maravilhoso, majestoso. Sabe, te traz paz. Eu sei que para mim traz. Por exemplo, quando o dia amanhece chovendo, o primeiro pensamento meu, eu acho que 90% ou mais da população vai pensar o mesmo. Que dia bom para ficar em casa dormindo, deitado, descansando. Porque transmite paz. Aleluias. E Davi, quando estava vendo essa tempestade em Salmos 29, ele estava ouvindo, não era um som de uma chuva ou de um raio, era as trovejadas, não, ele estava ouvindo Deus. Aleluias. E olha que ele diz, atribuam a ele glória, atribuam a ele força, porque ele merece. Ele está dizendo para mim e para você, ei, glorifica o teu Deus pela chuva que ele mandou para você, rapaz. Pela chuva que ele tem molhado essa terra, que até dias atrás era um calor quase que insuportável. E Deus manda chuva para regar a terra e para trazer esperança num momento tão crítico, tão sofrido do povo, com medo desse coronavírus. Ele manda chuva para as pessoas que plantam começarem a arar a terra e começar aquele processo de plantar para colher. Os passarinhos se alegram com a chuva, louvam ao Senhor. E nós devemos também louvar e agradecer a esse Deus poderoso pela chuva que Ele manda, pela graça que Ele tem conosco. A voz do Senhor é verdadeira, justa, é de luz. Salmos 19, 4 diz assim: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Primeiro eu quero dar uma parada aqui no versículo 4. Mas a sua voz. Irmãos, essa mensagem aqui é sobre a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus falar ao teu coração nesta manhã? Aleluias. Eu estou ouvindo. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Que confins do mundo, irmãos? É aqui, no Brasil. Nesse tempo não existia o Brasil. E muitas nações também não existiam. Mas a voz de Deus, ela é tão poderosa, que ela ressoou por toda a terra.
Mas não só naquela época. A voz de Deus atravessou eras. A voz de Deus atravessou a linha do tempo, até chegar a mim e a você. Quando esse salmo foi escrito, meu Deus, quantos milhões de anos não faz? Quantos anos não fez que Davi escreveu esse salmo? Aleluias! Quanto tempo faz? E até hoje a voz dele ressoa na nossa mente, no nosso coração, através da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, esta voz é tão poderosa, irmãos, que ela rompe barreiras. Ela foi na linha do tempo. Os anos se passaram até chegar a mim e a você nesta manhã. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluias. A lei do Senhor, começando aqui no versículo 7, é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. A voz do Senhor é justa, irmãos. E dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aleluias. Glória a Deus. É a voz da luz, é a voz da justiça, irmãos. Hoje nós enxergamos o nosso pecado graças a esta voz que ressoa através da sua palavra, da Bíblia. Não há profecia maior do que a palavra de Deus, do que a Bíblia, meu querido. Pare de você ficar correndo atrás de profecias que não te agregam em nada. A profecia de Deus que Ele preparou para você está escrita neste livro, louvado seja o nome do Senhor. É claro que Deus usa homens e mulheres para te dar um recado, para falar para você algo que só você e Deus sabe. Mas a principal revelação de Deus está na sua palavra, na sua lei, louvado seja o nome do Senhor. É ela que te mantém de pé, é ela que te alegra, é ela que te traz luz aos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Traz luz aos olhos. Aleluias. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Não há nenhuma injustiça nesse livro sagrado. Aleluias. Eu estava vendo ontem alguns vídeos aí de alguns pastores satânicos que estão dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, eles não querem ter mudança de vida das pessoas, não. Eles querem adaptar o Evangelho à vida errônea das pessoas. Mas a sua palavra está dizendo aqui que todas as ordenanças do Senhor são justas. Meu Deus, é injusto comigo. Eu nasci homossexual, eu quero casar com outro homem, ou vice-versa, uma mulher casar com outra mulher. Meu querido, a ordenança de Deus para você é justa. Você tem que voltar-se para os mandamentos de Deus. Isso é um engano de Satanás, isso é um engano. Você que quer viver a sua vida à sua maneira, meu querido, não é assim. As ordenanças de Deus, a voz dele é justa. E se ele diz para você largar o álcool, largue o álcool, louvado seja o nome do Senhor. Se ele diz para você largar a idolatria, pelo amor de Deus, largue essa idolatria, louvado seja o nome do Senhor. A voz dele é justa para você. Ele não tem engano na sua voz, na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Está dizendo aqui que a voz dele é verdadeira, irmãos. Ele não mente. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais um pouco aqui. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Aleluias. Eita, voz maravilhosa, irmã Paulinha. Louvado seja o nome do Senhor. A voz dele, ao mesmo tempo que é estrondosa como um trovão, ela é suave ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Aleluia, ele é Deus. Ele não mudou, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas deixaram de querer ouvir o Espírito Santo de Deus. A voz doce como mel, aleluias. Aquele que leva nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. Aleluia. Se volte a voz de Deus. Em Isaías 30, 19 e 22 diz que Ele é a voz que direciona.
Aleluia. Ele é a voz que te dá a direção, meu querido. Vamos ler no versículo 19 de Isaías 30. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Essa voz é poderosa, meu querido. Essa voz é maravilhosa. Você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Isso é para você, meu querido. Assim que ele ouvir, lhes responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição. Você, irmão Neto, que esteja ouvindo isso. Aleluia. Você fala tanto de sofrimento, irmãos. Essa palavra é para você também. O seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos você o verá. Louvado seja o nome do Senhor. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, ou seja, ou você vai para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está sem direção na tua vida. Meu Deus, como o tempo é curto. Tem tanta coisa para se falar. Talvez você não tenha uma direção, você tenha orado: meu Deus, me dá uma direção, Senhor. Eu não aguento mais passar pelas mesmas coisas, viver as mesmas coisas. A minha vida não tem mudança nenhuma. Se eu vou para a direita, dá na mesma coisa. Se eu vou para a esquerda, também dá errado. Me dá uma direção, Senhor. Isaías diz que a voz dele é a voz que direciona. Sabe o que ele está dizendo? Uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho. Quando você estava no mundão, fazendo as coisas erradas, bebendo a noite inteira e amanhecendo de ressaca com aquele vazio no seu coração, um certo dia você foi numa igreja evangélica, louvado seja o nome do Senhor, e um pastor, um pregador, uma irmã estava pregando a palavra de Deus, e uma voz falou no teu coração: é este o caminho, segue ele, louvado seja o nome do Senhor. Você estava cheio de confusão na tua cabeça, mas um certo dia Deus te levou num culto, numa reunião evangélica, e o pregador, a pregadora, alguém que estava falando de Jesus, e o Espírito Santo soprou no teu ouvido: segue, é esse o caminho, louvado seja o nome do Senhor. A voz de Deus te direciona, meu querido. Nós cristãos, muitas das vezes as pessoas se perguntam: mas por que, rapaz, que você largou as festas? É tão bom. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe como é bom você dormir e saber que há um Deus te guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Você não sabe o que é você dormir e saber que você está na palma das mãos do Deus que criou os céus e a terra. Você não sabe quão maravilhoso é você estar direcionado na voz doce, suave e poderosa deste Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estava no pecado, uma voz falou ao seu coração: é esse o caminho. Não é Maomé, não é Buda, aleluias, não é a irmã Maria, não. O caminho é Jesus Cristo, irmãos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi isso que o Espírito Santo soprou na tua vida. Eu me lembro da minha conversão. Com certeza você se lembra da tua conversão também. Foi assim que aconteceu. Alguém estava pregando, alguém estava falando de Jesus, e o Espírito Santo soprou no teu coração: ei, chega de andar errado. Chega de caminhar errado, chega de trilhar caminhos tortuosos, o caminho reto da retidão, da santidade, da salvação, da justiça. É esse o caminho, só tem ele, meu querido. Se volte para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, essa voz é para você, irmão. Foi falado no culto, no ensino de quinta-feira, aleluias, que por mais que o desviado se desvie da presença de Deus, ele sempre vai ser lembrado do verdadeiro caminho, que é Jesus. Ele nunca mais vai se esquecer. E é verdade, porque eu já fui desviado da igreja. E todas as decepções que eu tinha, que eu passava, todas as vezes que eu amanhecia de ressaca, e aquele vazio no meu coração, algo me lembrava: rapaz, o teu Deus não te salvou para você comer as bolotas dos porcos, aleluias.
O teu Deus não morreu na cruz para você estar comendo o vômito do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O teu Deus não morreu naquela cruz para você estar passando por essa humilhação, por esse vazio, bebendo e se prostituindo. Não, 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 não. O Espírito Santo fala ao teu coração. Aleluia. Volte para a casa do Pai. Ele está te esperando com anel, com vestes novas para você. Glória a Deus. Não foi para isso que Deus te criou, para comer das bolotas dos porcos, como o filho pródigo, louvado seja o nome do Senhor, que comia junto com os porcos. Ele te chamou para comer junto com os príncipes da terra. A Bíblia diz que ele tira do monturo necessitado e o coloca sentado entre os príncipes. Que príncipes são esses, irmãos? São os príncipes e as princesas do Senhor, os salvos, a noiva de Cristo. Ele te chamou para fazer parte dessa noiva, desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu não preciso de igreja, irmão. Você precisa do seu próximo, você precisa se congregar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se volte para Deus, Ele te espera. Meu Deus, como eu queria ter mais tempo. Acaba 8h30, irmã. Aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu pensei comigo, eu preparei essa mensagem e pensei, meu Deus, que seja o que eu estou esperando, mas foi além do que eu esperava. Deus falou profundamente no meu coração. Tem tantas coisas aqui, irmãos, que eu separei. É a voz da felicidade, Lucas 11:28. Ele é a voz de muitas águas, Ezequiel 43, 1 e 2. Ele é a voz que revela coisas grandiosas, Jeremias 33:3. Mas eu já estou aqui em Jeremias 33:3. Eu vou ler aqui para você a voz que revela coisas grandiosas. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou. Seu nome é Senhor, clame a mim e responder-te-ei. E lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É a voz que revela coisas grandiosas. Não é a voz que revela, vou te dar um carro. Não, irmão, que é um carro comparado à grande dádiva, aos tesouros que Deus nos preparou no céu. Pelo amor de Deus. Ele é a voz da felicidade, Lucas 11:28, você lê lá, por favor, não vai dar tempo. Ele é a voz da vida, pelo menos esse daqui eu tenho que ler. João 5:24-5, ele é a voz da vida, irmãos. João 5:24-5, que diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que o ouvirem viverão. Ele é a voz da vida. Todos os mortos que ouvirem a voz de Deus vão ressuscitar naquele grande dia. Foi exatamente essa voz que gerou vida na terra, todos os seres vivos, louvado seja o nome do Senhor, animais, aves, répteis, todas as criaturas são vivas graças a essa voz. É aquilo que o pastor falou lá no ensino do arrebatamento, lá no canal Semeando em Deus, confere lá. Ele disse que aquele som da trombeta do arrebatamento secreto vai ser o brado de Jesus falando, chamando todos os mortos à ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:13-18 nos diz que nós, os que estamos vivos, não precederemos os mortos, mas os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. E eu agradeço a minha oportunidade. Queria falar muito mais, irmãos, mas o tempo se avançou. Mas que Deus coloque essa mensagem no seu coração. A partir de hoje, passe a dar ouvido à voz de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.